Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos tratar da lei da gravitação de Isaac Newton e o nosso objetivo aqui não é explorar matematicamente a expressão da lei da gravitação, embora a gente vá ver qual é, a estrutura matemática da lei da gravitação proposta por Isaac Newton. E numa segunda videoaula nós vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa equação para o cálculo de forças gravitacionais. Então, por hora, nosso objetivo maior é compreender como se aplica essa lei e o que ela pode descrever, quais são os fenômenos que estão envolvidos ou podem ser relacionados a essa lei. Isso já leva em conta a presença do termo universal. A lei da gravitação do Newton ela é universal. O que isso significa? Então, compreender o aspecto desse termo, a presença dele no nome da lei também é um fator importante. Nós vamos abordar isso aqui rapidamente nessa videoaula. Então veja, nós ao longo das nossas aulas sobre astronomia, nós vimos que o Copérnico vai inaugurar uma grande revolução, que é a proposição de um modelo que é heliocêntrico. Depois do Copérnico vão vir três grandes astrônomos, evidentemente outros estavam envolvidos, mas esses são icônicos, A gente destacou o trabalho do Galileu, observacional, destacamos o trabalho do Tycho Brahe, também observacional, e o do Kepler, aí já incluindo uma descrição muito pormenorizada, geométrica, dos dados do Tycho Brahe, e a partir dessas informações então do Tycho Brahe, o Kepler vai propor um conjunto de três leis, são leis empíricas, veja, são leis que são deduzidas a partir das observações experimentais. A lei da gravitação do Newton, que é a grande novidade, e aí é importante mencionar aqui as datas, por volta de 50 anos depois desses trabalhos de Kepler, Tycho Brahe e Galileu, o Isaac Newton vai propor a lei da gravitação universal, que é uma lei teórica. Ela vai sair de uma teoria da gravitação do Newton, e uma lei teórica ela deve evidentemente reproduzir os dados que são observados, e uma boa teoria também deve ser capaz de fazer previsões. Um conjunto de leis empíricas, as previsões ficam um pouco, digamos assim, limitadas. E uma lei que seja teórica, ela precisa, além de corresponder aos dados observacionais, ela precisa também fazer previsões. Esse é o grande, digamos assim, a grande contribuição do Newton, por propor uma lei teórica, vai ser um conjunto de previsões que se poderá fazer a partir dessa lei da gravitação do Newton. Então, as ideias do Kepler vão servir de base, de fundamentação para o Newton, por dois motivos. Primeiro, que o Kepler lança a ideia de que há uma força que vai interagir com os planetas a partir do Sol, E a teoria do Newton dos movimentos, a mecânica newtoniana, é uma mecânica das forças. Então, o Newton vai perceber que é possível, talvez seja possível, descrever o movimento dos planetas a partir de uma teoria mecânica, que é a teoria que ele está propondo também. O fato dela ter validade universal é que ela se aplica para todos os objetos e não só para planetas. Não é uma interação que vai valer só entre o Sol e os planetas. O Newton vai propor uma lei que seja universal. Ela vai se aplicar também a objetos, por exemplo, em queda na superfície da Terra. E, portanto, vai explicar também a gravitação no sentido de queda dos objetos, a queda dos graves, como era conhecido. Era um problema desde a época do Aristóteles, E o Aristóteles vai ter uma concepção sobre a queda dos objetos, que vai se modificar com a proposição de que a Terra não é o centro do universo. O Galileu vai dar algumas contribuições nesse sentido, e o Newton vai propor uma lei que não vai explicar apenas o movimento dos planetas em torno do Sol, mas também vai explicar por que os objetos caem. Então é uma aplicabilidade muito ampla, ou seja, universal, em todas as situações, ao longo de todo o universo, essa lei vai ter validade. E, além disso, nós vamos ver algumas previsões possíveis a partir da teoria da gravitação do Newton. Então ela pode ser enunciada, por volta de 1660, o Newton vai enunciar a lei da gravitação universal em algo mais ou menos nessas linhas que estão aqui colocadas. Dois corpos atraem-se com uma força que é proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses objetos, os centros de gravidade, que eu vou apontar mais especificamente na ilustração que vou trazer
em breve. Então veja, primeiro ponto importante, a lei da gravitação do Newton vai envolver as massas dos objetos. Nós vamos ver que as massas são relevantes no sentido de que a força gravitacional vai se tornar muito intensa à medida que as massas envolvidas são muito grandes. Por isso que entre os planetas e o Sol essa força é muito apreciável. Já entre pessoas, né, uma pessoa atraindo gravitacionalmente outra, ela já é uma força de pouquíssima intensidade e nós, no nosso dia a dia, nós nem percebemos essa interação com outras pessoas. E outro ponto importante é a distância. A distância também é um fator relevante para a intensidade com a qual a força gravitacional proposta por Newton, né, vai se estabelecer entre dois objetos em interação, como eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou começar falando dos planetas, porque essa é a proposta inicial para a lei da gravitação, explicar as órbitas dos planetas. Então veja, considerando aí o Sol e a Terra, e na verdade pode ser qualquer outro planeta, não precisa ser apenas a Terra, né? Mas eu estou tomando a Terra como exemplo. Então temos o Sol, a Terra e a trajetória elíptica da Terra em torno do Sol. Esses objetos possuem massa. O Sol tem uma massa, a Terra tem outra massa, então são dois parâmetros importantes. A massa dos dois objetos em interação é muito importante e a gente sempre pode imaginar que há uma linha que une, né, o planeta ao Sol. Então aqui temos uma linha imaginária saindo do centro do Sol e ligando até o centro da Terra. Esses dois pontos, o centro do Sol e o centro da Terra, estão ligados por uma linha imaginária. É isso que vai definir a distância entre os dois objetos em interação. Então, de acordo com a lei da gravitação universal, o Sol puxa a Terra com uma força que está orientada ao longo dessa linha que junta ou une, né, o centro do Sol e o centro da Terra. E pela terceira lei de Newton, a Terra também puxa o Sol com uma força que tem a mesma intensidade. Então veja, a interação gravitacional é sempre atrativa, os dois objetos que estão interagindo se atraem, e essas forças têm a mesma intensidade. A força que o Sol faz sobre a Terra tem a mesma intensidade que a força que a Terra faz sobre o Sol. Então essa força do Sol sobre a Terra tem a mesma intensidade que essa força da Terra sobre o Sol. Elas estão orientadas em sentidos opostos e são forças atrativas. A questão de por que a Terra orbita o Sol e não o Sol que orbita a Terra tem a ver com as massas, né? A massa da Terra é muito pequena, então ela fica suscetível a desenvolver uma órbita em torno do Sol, ao passo que o Sol tem uma massa muito grande, mas é muito grande mesmo comparado à massa da Terra, e isso permite a ele não sofrer efeitos apreciáveis na posição em que ele se encontra. Uma comparação similar eu vou fazer daqui a pouco com uma pessoa e a Terra, uma interação entre a pessoa, ou qualquer pessoa, e a Terra. Outra situação possível de ser explicada e descrita pela lei da gravitação universal é a órbita da Lua em torno da Terra. Então perceba que a lei do Newton, a lei da gravitação de Newton, ela não é só sobre o Sol e os planetas, é sobre quaisquer objetos. E estou destacando aqui a Terra e a Lua. Entre a Terra e a Lua nós temos também a Terra com uma massa bem maior que a massa da Lua. Há uma linha que une o centro da Terra ao centro da Lua, essa linha define a distância entre a Terra e a Lua, e a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, com uma força de mesma intensidade. A lei da atração gravitacional, ou lei da gravitação universal, ela estabelece que a interação é mútua. Os dois objetos puxam-se um ao outro. E o mesmo motivo pelo qual a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário, vai fazer com que seja a Lua a girar em torno da Terra e não o contrário. A Lua tem uma massa bem menor que a massa da Terra, e nessa interação, embora a força tenha a mesma intensidade, a Lua, por ter menor massa, fica mais suscetível a ter alterações no seu trajeto, ao passo que a Terra, em função da Lua, pouca influência vai ter. Nós vamos notar depois, vou mostrar, que a Lua tem uma influência grande sobre a Terra, talvez não em termos de movimento, mas como a Terra tem uma massa líquida, e essa massa pode ser deslocada, né, mais facilmente do que toda a estrutura rochosa da Terra, nós vamos ter efeitos da Lua sobre as massas de água da Terra. Esse é um dos fenômenos que a lei da gravitação do Newton vai explicar. A expressão para a força gravitacional, que eu não até então havia colocado, ela tem essa estrutura aqui. A força gravitacional é proporcional ao produto das massas que estão envolvidas na interação e é inversamente proporcional à distância que separa os objetos que estão em interação.
E o caráter da lei de Newton, da lei da gravitação do Newton sendo universal, implica que em quaisquer situações dois objetos estariam interagindo gravitacionalmente, como por exemplo, nós vamos ter uma nova forma de descrever a queda de um corpo, né? A queda dos objetos ao longo da superfície da Terra. Agora vai ter uma explicação com base numa teoria, né? O que o Galileu fez foi descobrir que os objetos caem acelerados, né? Sem a presença do ar. Essa aceleração é igual para todos, e ele vai questionar as explicações do Aristóteles sobre a queda, mas o Galileu não vai propor nenhuma lei para a queda. O Newton está propondo uma lei que vale tanto para a gravitação dos planetas, como para explicar por que os objetos caem sobre a superfície da Terra. Se é verdade que os objetos se atraem gravitacionalmente, então quando um objeto está na presença da Terra, o planeta Terra, que é o nosso caso e todos os objetos que nos rodeiam, né, há uma distância que separa os objetos do centro da Terra, e essas massas dos objetos, ao interagirem com a Terra gravitacionalmente, vão ser atraídos por ela, e, portanto, os objetos caem ou ficam presos na sua superfície de algum modo, né, poderíamos dizer dessa forma, e é um fato também que os objetos puxam a Terra de volta. De acordo com a terceira lei de Newton, sempre que dois objetos interagem é por troca de forças, sempre é troca, né? Então a interação gravitacional tem esse caráter também, é uma força de troca, uma força atrativa, um objeto puxa o outro. Agora veja, os objetos têm massas tão pequenas comparadas à da Terra que a Terra praticamente não vai sofrer nenhum efeito, poderíamos dizer que o efeito é zero numa situação de análise que faça ela se deslocar da sua órbita, por exemplo, né? Nem a Lua é capaz de afetar drasticamente a órbita da Terra, tampouco os objetos que estão sobre a superfície da Terra. Agora nós, né, as coisas que estão sobre a superfície da Terra, temos uma massa tão pequena e aí sim, né, respondemos mais intensamente a essas forças com as quais trocamos com a Terra. Se você pula do chão para cima, você logo é puxado de volta. A força que você troca com a Terra é muito grande para a massa que você tem, mas para a Terra isso aí não significa nada. E a expressão tem a mesma estrutura. As massas envolvidas, que estão interagindo, o produto das massas, dividido pela distância que separa o centro gravitacional dos objetos interagentes. Bom, um aspecto que o Newton não vai discutir é o mecanismo dessa força, né? Como que ela se transmite através do espaço vazio entre o Sol e a Terra, como essa força se transmite. Então o Newton não vai discutir esse aspecto. Para ele, essas forças são forças de ação à distância e não há mais o que se explicar a esse respeito. Essa concepção vai ser questionada por alguns cientistas e filósofos, inclusive, que vão achar, né, inconcebível a ideia de que algo possa ser transmitido sem que algo caminhe pelo espaço de um corpo para o outro, né? Então daí dessa discussão vai surgir a ideia de campo, que depois vai culminar com a ideia de campo gravitacional, e por fim o Einstein é que vai dar uma resposta bem mais satisfatória para essa questão e vai atribuir a interação gravitacional a uma interação que se propaga no espaço, que pode formar ondas, por exemplo, e daí a questão das ondas gravitacionais, né, que vamos discutir mais à frente. Mas o fato é que o Newton não vai discutir qual é o mecanismo que faz essa força ser transmitida de um corpo para outro. Para o Newton isso é instantâneo, a interação entre o Sol e a Terra, as forças trocadas surgem instantaneamente, e não há o que se discutir a respeito de como é transmitida essa força de um corpo para outro, porque o Newton não está preocupado em discutir esses aspectos. Não é que ele não esteja preocupado, para ele essa discussão ela avança para um terreno que é mais problemático, inclusive é filosófico. Então o Newton não quer discutir esses aspectos, mas outros cientistas vão sim discutir e inclusive criticar esse ponto, que seria um ponto falho da teoria do Newton, não explicar como é o mecanismo de transferência da força de um corpo para o outro. Um personagem importante na lei da gravitação do Newton, para efetivamente se constituir a teoria da gravitação, foi uma das contribuições foi dada por um cientista chamado Henry Cavendish. Por volta de 1790, o Cavendish vai fazer um experimento que vai permitir calcular a constante de gravitação. Eu já vou explicar melhor o que significa isso. Primeiro eu vou descrever rapidamente o experimento que o Cavendish vai propor. O Cavendish está propondo então analisar ou sistematizar a interação entre dois objetos aqui na Terra, de maneira que se possa medir essa interação.
Então ele vai propor o uso de esferas, né, duas grandes e bem maciças e outras duas um pouco menores, de modo que o arranjo assim disposto faz com que essas esferas se atraiam e essas aqui também, levando essa haste maior aqui a sofrer uma certa torção. A medida dessa torção permite então chegar ao valor da força, que por hipótese é uma força de gravitação, uma força de atração gravitacional entre esses dois objetos. Com esses experimentos, o Cavendish vai calcular uma constante de gravitação. Qual é a importância dessa constante? O Newton chega na lei da gravitação descobrindo que há uma proporção entre o produto das massas e com o inverso do quadrado da distância. Então essa é uma relação de proporção. Para que isso se torne uma igualdade, é preciso uma constante específica aqui, né? E essa constante precisava ser calculada e quem fez esse cálculo foi o Cavendish. O valor que ele encontrou foi 6,67 vezes 10 na menos 11, com essa unidade aqui bastante estranha, né? Metro cúbico por quilograma segundo quadrado. Mas essa é a unidade que faz toda essa expressão ter sentido, né, dimensional, e esse é um ponto que nós não precisamos discutir aqui, mas o fato é que essa constante ela é muito pequena. E isso indica, por exemplo, que a interação gravitacional é uma interação muito fraca. E para ela se tornar expressiva, ela precisa que objetos de grande massa estejam envolvidos na interação. Por isso que a interação gravitacional entre você e as pessoas que andam na rua, ou você e os objetos à sua volta, são interações imperceptíveis. Nós não sentimos essas atrações gravitacionais dos objetos que nos circundam porque eles têm massa muito pequena, mas sentimos fortemente a atração gravitacional da Terra que nos puxa para baixo, porque a Terra já aí tem uma massa muito apreciável, né? Então é uma interação que necessariamente requer um ou os dois objetos com muita massa, senão ela é praticamente imperceptível. Bom, considerando essa questão das massas, né? Então, para o sistema solar, que é composto de planetas que são objetos muito massivos, aí sim a lei da gravitação vai ter uma implicação bastante relevante, né? A força gravitacional se torna aí muito expressiva. Então, temos os 4 primeiros planetas que são planetas bem pequenos comparado aos outros, né? E isso inclui a Terra. O fato do Sol ter uma massa muito grande é que vai fazer com que ele seja capaz de atrair com muita intensidade até mesmo os planetas mais distantes. Lembrando que essa figura aqui não está em escala, né? E também é importante salientar que os planetas vão produzir atrações gravitacionais uns com os outros, né? Mas essas forças são tão pequenas que a interação com o Sol predomina e isso faz com que os objetos se mantenham em sua órbita, mas as forças que um planeta exerce sobre o outro vão ter algum efeito. Nós vamos ver que isso, inclusive, que vai permitir que o planeta Netuno seja descoberto. A perturbação que alguns planetas produzem na órbita dos outros planetas, né? E aqui a questão novamente das massas, né? Nós, ao andarmos pela rua, nós interagimos com os objetos todos à nossa volta gravitacionalmente. Mas repito, como esses objetos têm massa pequena e nós também, dado uma constante de gravitação assim tão pequena, que é um expoente negativo, menos 11, 10 elevado a menos 11, é um número muito pequeno, então essas interações gravitacionais que nós estamos sujeitos em relação às coisas que nos cercam, elas demandam forças atrativas muito pequenas, né? Então nós não percebemos a presença dessas interações. No entanto, a Terra que está aqui embaixo, né, o planeta, ele nos puxa fortemente para baixo porque ele sim tem uma massa muito grande e vai fazer com que essa força seja significativa. E todos nós podemos experimentar essa força quando pulamos para cima e intensamente somos puxados para baixo. Esse gráfico que aqui está apresentado é para discutir rapidamente o aspecto da distância para a força gravitacional. A força gravitacional tem um alcance muito grande, né? A rigor nós podemos dizer que é infinito, ou seja, o Sol ele interage gravitacionalmente com objetos que estão infinitamente distantes dele, porque esse é o alcance da força gravitacional, é até o infinito. Contudo, nós vimos que a força gravitacional depende da distância. E essa relação força com o inverso do quadrado da distância nos leva a um comportamento matemático assim, ó, que cai rapidamente à medida que a distância vai aumentando. Então a força gravitacional é grande para curtas distâncias e à medida que a distância vai aumentando, a força gravitacional vai diminuindo bastante. E a partir de uma certa distância, essa força se torna desprezível.
Não quer dizer que ela não existe, mas a presença dela é tão insignificante que para efeitos práticos não se verifica nenhum efeito. Então é por isso que a gente pode dizer que o alcance da força gravitacional é infinito, mas os efeitos que ela produz a partir de uma certa distância se tornam tão pequenos que você pode desprezar. Então há uma dependência também com a distância. Passemos agora à análise de alguns efeitos que passaram a ser melhor entendidos a partir da lei da gravitação do Newton. Um desses efeitos é o efeito das marés. Todos nós sabemos, né, que as marés sobem e descem ao longo do dia e também ao longo dos meses e dos anos das estações. Nós vamos percebendo marés mais intensas e menos intensas. Então o efeito das marés pode ser explicado a partir da interação gravitacional da água da Terra, das massas de água da Terra com o Sol e com a Lua. Então, o primeiro fator importante a se destacar no efeito das marés é a atração exercida pelo Sol. Veja, quando a Terra está girando em torno do Sol, essa região aqui que está de frente para o Sol está mais perto, é atraída gravitacionalmente com uma força relativamente intensa e, por ser uma massa líquida, ela se deforma. A massa líquida que está do lado oposto está mais distante. Então ela não é puxada tão fortemente para a esquerda da figura quanto essa massa de água aqui que está mais perto do Sol. E aqui nós verificamos um outro efeito que é interessante, é o efeito de inércia, que devido ao fato de a Terra estar girando em torno da Terra, a Terra é como se fosse um carro fazendo uma curva. E as pessoas dentro do carro sentem que são jogadas para fora da curva. Então esse efeito de inércia é responsável por fazer essa massa líquida sair, né, da superfície da Terra, sair aí entre aspas, né, e essa massa aqui mais próxima do Sol então é atraída por ele, de maneira que nós temos dois pontos de maré alta nos lados opostos da Terra, enquanto ela passa em frente ao Sol, e isso é incessante, né? Só cuidado com os exageros, né? Isso aqui é só para tornar visível, mas isso é da ordem de alguns metros, né? Sendo bastante exagerado, o efeito das marés pode atingir alguns metros, né, acima ou abaixo de determinado ponto, digamos assim. E a interação com a Lua também é um fator importantíssimo. Veja, a Lua tem uma massa bem menor que o Sol. No entanto, a Lua está bem mais perto da Terra do que o Sol. Então a Lua vai produzir um efeito até mais intenso do que o Sol. E essa protuberância que estamos vendo aqui na frente e na parte de trás, alinhada com a Lua, vai se modificar conforme a posição da Lua. Então nós vamos ter essas protuberâncias aqui alinhadas com a Lua quando a Lua está na frente da Terra. Quando a Lua está mais ao lado, essas protuberâncias se alinham lateralmente. Quando a Lua está na parte de trás da Terra, as protuberâncias se alinham novamente de forma similar aqui, ó. E quando a Lua está no outro lado da Terra, nós vamos ter novamente as posições dessas marés laterais, né? Então temos a atração do Sol, temos a atração da Lua e devemos lembrar que essas atrações são simultâneas. Então quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, nós vamos ter o efeito das marés do Sol somadas ao efeito das marés da Lua. E isso vai dar marés bastante elevadas. Quando a Lua está posicionada lateralmente ao percurso da Terra e aqui temos a interação com o Sol, nós percebemos que a maré produzida pelo Sol é independente da maré produzida pela Lua. E aí nós vamos ter, digamos assim, não muitas flutuações de marés na superfície da Terra, porque nessa direção nós teríamos o efeito do Sol, que não é tão grande, nessa temos o efeito da Lua, que é um pouco maior, mas ao longo do globo essas flutuações não são tão grandes, né? Ao passo que aqui nós vamos ter marés muito baixas aqui nessa região e marés mais elevadas aqui. Uma observação importante é que não estaria correto colocar o hemisfério sul aqui, tá? E aqui o hemisfério norte, dando a impressão de que nos polos é que nós temos as marés baixas. Esqueça essa orientação, porque na verdade a Terra está girando assim, né? Aqui é que está o eixo dela, e então aqui seria um polo norte ou um polo sul. Nós estaríamos vendo a Terra de cima ou de baixo. Então essa figura tem esse pequeno problema que pode causar a impressão errada. E há um terceiro fator importante, que é a posição da órbita da Lua. A órbita da Lua ela é inclinada, né, em relação à órbita da Terra, então a Lua não está girando exatamente no mesmo plano que a Terra, de maneira que isso vai fazer com que haja uma certa disformidade nas marés cheias e marés altas ao longo do globo. Elas não ocorrem sempre no mesmo lugar, as marés cheias e marés baixas, porque a Lua ela tem um posicionamento relativo
em relação à Terra que vai mudando com o passar das fases e com o passar das estações também. Então, o efeito das marés, na verdade, é bastante complexo, não é uma coisa tão fácil de se compreender, mas o que eu quero salientar aqui é que existem 4 fatores importantes, que é a atração do Sol, a atração da Lua, o movimento da Terra em torno do Sol, por causa dos efeitos de inércia, e a questão da órbita da Lua, por ser desalinhada com a órbita da Terra, o plano, né? Falo dos planos de órbita, então nós vamos ter esses 4 fatores devendo ser considerados para explicar o efeito das marés. Mas, em essência, é a atração gravitacional que explica, né, o porquê que as marés sobem e descem, e você pode, inclusive, fazer as tabelas de marés, fazer as previsões em cima de cálculos que levam em conta os efeitos da atração gravitacional da Terra com o Sol e da Terra com a Lua. Bom, um último aspecto importante, aí mais relacionado a previsões, né, foi a detecção de um novo planeta, o planeta Netuno, que passa pela descoberta do planeta Urano. Então, em 1780, William Herschel descobriu o planeta Urano observando o céu. Ao observar o planeta Urano, duas coisas tornaram-se bastante proeminentes a partir dessa descoberta. Primeiro, o sistema solar ele praticamente dobrou de tamanho, porque até então se conhecia como o planeta mais afastado do Sol é Saturno. E a órbita do planeta Urano é praticamente 2 vezes maior que a órbita de Saturno, em termos de raio, né? Se pudermos colocar em termos de distância ao Sol, é praticamente o dobro. Então, com a descoberta de Urano, as dimensões do sistema solar simplesmente dobraram. O sistema solar se tornou 2 vezes maior do que os astrônomos pensavam que ele era. Então, essa já é uma grande consequência da descoberta do planeta Urano, né? O sistema solar ele tinha o dobro do tamanho de que os astrônomos até então acreditavam ser o tamanho desse sistema. E o outro aspecto importante é que, ao confirmar essas considerações de um novo planeta, né, calculando a órbita e tudo mais, verificou-se que, a partir das medidas astronômicas, que as posições desse planeta não estavam de acordo com as leis de Kepler. Haviam pequenas flutuações nas posições que o planeta deveria ocupar. Então, veja, se não existisse a lei da gravitação do Newton, o que os cientistas poderiam propor? Que, num primeiro momento, ou as observações precisariam ser refeitas, né, porque poderiam estar erradas, ou que as leis de Kepler aqui teriam algum problema, já que o novo planeta não está se movendo de acordo com a lei de Kepler, ou as observações têm algum problema, ou as leis de Kepler têm algum problema. Mas, a partir do momento que você tem uma lei da gravitação, você pode explicar de uma outra forma. Então, levantou-se uma outra hipótese, de que talvez existisse mais um planeta, ou algum outro astro, próximo ali na região onde Urano estava sendo observado, e esse planeta estaria produzindo perturbações gravitacionais, ou seja, devido à sua atração, o planeta Urano estaria então saindo ligeiramente da sua órbita. E a partir dessa hipótese possível, porque há uma lei da gravitação universal do Newton, os cientistas então vão fazer os cálculos e verificar em que posição, que massa esse planeta suposto deveria ter para produzir os abalos na trajetória de Urano que eles estavam podendo observar a partir do telescópio. E os cálculos indicavam ser um planeta com uma determinada massa, numa determinada região do céu, e aí então os astrônomos começaram a procurar esse planeta. E essas observações levaram os astrônomos a detectar nos telescópios o planeta que passou a se chamar de Netuno. Acredita-se a Urbain Le Verrier e John Couch Adams a descoberta pelo planeta Netuno. O planeta Netuno, a descoberta dele, envolveu uma série de eventos, né? Primeiro, as perturbações na órbita de Urano, há outros cientistas levantarem a hipótese de que talvez houvesse algum planeta perturbando o movimento de Urano, outros cientistas calculando essas perturbações para identificar onde esse planeta deveria estar. Então tem um conjunto de cientistas aí envolvidos com essa descoberta, e existem naturalmente os cientistas que efetivamente apontaram os telescópios para o céu e então viram se o planeta estava ou não lá naquela posição que os cálculos haviam indicado. Então veja, tem um grupo grande de cientistas envolvidos na descoberta do planeta Netuno, mas acredita-se, né, a descoberta do planeta Netuno aos 2 astrônomos que efetivamente observaram o planeta onde os outros astrônomos haviam indicado
que os telescópios deveriam apontar para encontrar esse planeta. Então veja, a lei da gravitação do Newton permitiu prever a existência de um planeta e indicou onde os telescópios deveriam procurar esse planeta e de fato lá estava esse planeta. Então a descoberta do planeta Netuno é considerada como o grande triunfo da lei da gravitação do Newton, porque ela não só explicou os dados como Kepler já o fizera, mas também previu a existência de um planeta, algo que as leis de Kepler jamais poderiam fazer, né? Então veja, além dessa capacidade preditiva da lei de Newton, nós estamos falando de uma lei que tem aplicabilidade universal. O Newton vai explicar as órbitas dos planetas, a partir da lei da gravitação se pode explicar o efeito das marés, você pode agora explicar a queda dos objetos com uma teoria. Então a lei da gravitação do Newton tem uma aplicabilidade muito ampla e ela vale para todos os planetas e objetos que estão dentro do universo. É uma lei universal. E ele rompe com aquela visão aristotélica de que acima da Lua tínhamos um mundo governado por um conjunto de leis e abaixo da Lua um mundo governado por outro conjunto de leis. O Newton vai romper com esse paradigma, ele vai mostrar que existe uma lei que vale tanto para os objetos celestes quanto para os objetos terrestres. Então, essa concepção aristotélica também cai por terra e temos uma lei da gravitação que ela explica muito bem o movimento dos planetas e também a queda dos objetos e um outro grande número de fenômenos que nós não vimos aqui, mas citei como exemplo o fenômeno das marés. É um dos fenômenos que se pode entender melhor a partir da lei da gravitação do Newton. Então, numa próxima videoaula, nós vamos aplicar a lei da gravitação do Newton para aprender como que se faz alguns cálculos, todos muito básicos, né, a partir do uso da equação da lei da gravitação universal. Então é isso, até mais.